Senhoras e senhores parlamentares, desde o término das eleições, temos ouvido, lido, acompanhado por todos os meios a convocação que nos é feita com insistência de que esta é a hora de juntar todas as forças do país, independente de partido, abrindo mão de preconceitos e fundamentalismos para agir com urgência em direção ao desenvolvimento. Desenvolvimento com justiça social, empregos, educação, meio ambiente, saúde. No entanto, os senhores viram, o Ministério do Meio Ambiente, por intermédio do CONAMA, fez chegar às mãos de todos os parlamentares e do presidente da República esta moção número 82. Uma moção, a esta altura, assustadoramente contraditória. Interpreta de forma leviana os artigos 225 e 196 de nossa Constituição, distorcendo seu significado para tentar convencer parlamentares a retroceder, manifestando-se contra a aprovação de dois projetos, o PLS 216/03 e o PL 203/91. Os quais vêm recebendo apoio cada vez maior neste Congresso Nacional. Aprovado com um voto apenas contrário. Felizmente, chegamos a bom termo e mostramos que acima da força está a força dos parlamentares. Depois de 15 anos, a Câmara dos Deputados, numa postura de maturidade, nós conseguimos aprovar esse projeto que com certeza vai trazer grandes avanços para a política ambiental do país. Os senhores leram. Esta moção não propõe apenas que os parlamentares retrocedam, manifestando-se contra os dois projetos de lei. Ela também pede que o presidente da República desconsidere os avanços conquistados no Congresso Nacional e simplesmente proíba a importação de pneus usados. Esse é o ponto. O que esse documento quer mesmo é inviabilizar a importação dos pneus usados que são utilizados como matéria-prima dos pneus remoldados. Porque se a questão fosse de meio ambiente, como o Executivo Federal estaria aceitando tão candidamente a importação de pneus novos? Observem. Do total de pneus colocados no território brasileiro em 2005, somente 12,71% foram de pneus usados importados. Os novos importados chegam a 18% e, junto com os novos aqui fabricados, 87%. 87%, perceberam? O Ministério do Meio Ambiente ataca a matéria-prima dos remoldados e finge que os pneus novos importados ou fabricados aqui não são o maior problema. Finge que depois de usados, eles não viram lixo. Os senhores devem lembrar, o IBAMA só fiscalizou o cumprimento da obrigação ambiental das multinacionais depois que a BIP, em março de 2005, ingressou com representação criminal contra os presidentes das multinacionais dos pneus por crime ambiental e contra o presidente do IBAMA por não fiscalizá-las. O IBAMA, então, multou as multinacionais pelo equivalente a quase 70 milhões de pneus de automóvel não coletados até final de 2004. De lá para cá, as multinacionais só vêm cumprindo sua obrigação em relação aos pneus que importam. Mesmo porque, a exemplo do que ocorre com os usados, não teriam como liberar os novos importados na aduana sem o documento do IBAMA atestando o cumprimento prévio da obrigação ambiental. Quanto aos pneus que fabricam e vendem no mercado interno, cumprem menos de 20%. E sabem com qual argumento? De que não estão encontrando pneus velhos no território brasileiro para coletar. Vejam bem, elas não cumprem e nem se sentem incomodadas. Partem da constatação de que a resolução do CONAMA não é lei. E o inciso 2º do artigo 5º da Constituição estabelece que ninguém é obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa, senão em virtude de lei.
Por isso, lutam para impedir a aprovação de qualquer lei que as obrigue a cuidar do meio ambiente brasileiro, coletando e destinando pneus inservíveis. O IBAMA, por outro lado, simplesmente desconsidera o cumprimento de obrigações ambientais por parte de fabricantes de pneus remoldados. Até ingressou com ação civil pública no Rio de Janeiro contra a Pneubec, pedindo liminar que determine seu imediato fechamento, sem analisar os documentos e sem se preocupar com 300 funcionários. É claro que tal articulação desonesta não teve eco na justiça. Aí eu pergunto, já que o IBAMA tem comprovado o descumprimento da obrigação ambiental por parte das multinacionais dos pneus, por que então não requer em juízo o fechamento de todas elas? Não. Em sua missão fundamentalista, o IBAMA só tem armas voltadas contra a indústria nacional de reformados e não se importa com os mais de 40 mil empregos diretos e mais de 200 mil indiretos do setor. Pense no significado social que isso tem. Nós, do setor do reforma, necessitamos de carcaças de boa qualidade para abastecer o mercado interno. Carcaças que hoje não temos, pondo em risco a continuidade de nossa atividade, manutenção de empregos e também um atendimento às empresas do setor de transporte, que sem pneu reformado estarão onerando seus custos, penalizando o consumidor. Temos capacidade instalada para fabricar quase 14 mil toneladas de borracha por mês para o setor de reforma, mas estamos vendendo apenas 7 mil toneladas. Modernizamos a fábrica e duplicamos a sua capacidade instalada. Com a aprovação do parecer e a importação de carcaças, com certeza produziremos o que o Brasil mais precisa: mais empregos. O Executivo Nacional e as multinacionais fazem de tudo para acabar com o setor da reforma de pneus no Brasil. Veja este folheto. É de pneus reformados da marca Laurent Michelin, produzidos na França, e diz: são pneus novos de outro jeito. Duram mesmo que pneus novos das melhores marcas e custam 50% do preço. E aqui está o pneu novo de outro jeito, que por sinal já foi exibido na Câmara Federal em audiência pública como prova material. Estão vendo? Ele foi fabricado na França com pneu usado importado da Alemanha. E aí a Goodyear, a Pirelli, Bridgestone e Michelin pensam o quê? Que aqui não precisa produzir pneus assim, novos de novo? Ou seja, eles fazem nos Estados Unidos e na Europa exatamente o que querem proibir aqui. Não é curioso? E ameaçam o ministro Furlan de cortar investimentos no Brasil caso o Executivo Federal não elimine a concorrência dos remoldados. É o que está acontecendo na Organização Mundial do Comércio. Os europeus pleiteiam nesse fórum o mesmo benefício concedido aos países do Mercosul que estão autorizados a exportar pneus remoldados ao Brasil. Aí o ministro Furlan, fiel defensor das multinacionais, usando o apelo da necessidade do Brasil vencer os europeus na OMC, convenceu o presidente Lula a ingressar no Supremo Tribunal Federal com uma, anotem, arguição de descumprimento de preceito fundamental, alegando risco de lesão grave e irreparável à saúde pública e ao meio ambiente. A arguição requer a suspensão dos efeitos de todas as decisões na Justiça Federal que autorizam as importações do setor de pneus reformados, inclusive as já transitadas em julgado. É ou não é um absurdo que fragiliza a segurança jurídica no país? E olha, essa DPF protocolada no Supremo traz grosseiros erros de lógica e de bom senso. Afirma que se o Brasil perder na OMC, acabará recebendo aqui cerca de 6 bilhões de pneus velhos dos Estados Unidos e Europa. Ora, seria necessário, neste caso, primeiro revogar a lei de mercado, pois para importar essa montanha de pneus, que por sinal nem existe, alguém teria que se interessar por eles. E mais, para importar 6 bilhões de pneus velhos, seria preciso antes dar destinação ambientalmente correta a 7,5 bilhões de pneus inservíveis coletados no território nacional. 7,5 bilhões de pneus.
Sabe o que isso significa? O mercado total de pneus do Brasil em 2005 multiplicado por 125 anos. Absurdo, né? Será que o ministro Furlan também não sabia disso? Será que o advogado-geral da União não fez essa conta? Ora, o Executivo Federal se aproveita do desconhecimento da sociedade e diz o que quer levianamente. Omite, por exemplo, que há 10 anos o CONAMA autoriza pela Resolução 23/96 a importação de bens usados, incluindo vários resíduos perigosos, desde que se verifique sua conveniência. A portaria CSEX 14/04 também autoriza a importação de vários bens usados. A exceção, tanto numa como na outra, são os pneus usados, proibidos porque, sem dúvida, isso atende às multinacionais que não querem perder nenhuma fatia de mercado para os pneus remoldados. Combatem no Brasil a indústria nacional ao mesmo tempo em que são presenteadas na Bahia com renúncia fiscal e subsídios jamais vistos no setor. Mesmo com tanta perseguição, o segmento da reforma de pneus continua juntando forças e trabalhando pelo desenvolvimento do país. Foi em busca de uma solução para acabar com os pneus inservíveis jogados na natureza e encontrou. A indústria de cimento está preparada para participar do programa de destruição de pneus inservíveis de forma ambientalmente correta, não só destruir o passivo ambiental, como atender novas demandas. A grande vantagem técnica e ambiental do coprocessamento em fornos de cimento é que os componentes do pneu, tanto a borracha e o aço, substituem o petróleo, que é uma fonte não renovável, né, de energia, e o minério de ferro, o aço com minério de ferro, que entra na composição do cimento. Você viu, o pneu inservível picado substitui com maior poder calorífico e com risco ambiental zero. Substitui o coque de petróleo importado, economizando divisas. Agora, olhem bem que o setor de reforma está fazendo para a saúde pública. Brasileiros, o nosso Paraná reduziu os casos de dengue em quase 100%. E a ABS Coe Pneus, brasileira, paranaense, foi decisiva para esta conquista, fazendo os pneus velhos praticamente sumirem do meio ambiente, sem custo para o governo. O programa Rodando Limpo agora está acabando com os pneus velhos nos estados do Nordeste e em Minas Gerais. Estão vendo? São as fábricas de remoldados cuidando do meio ambiente e promovendo a justiça social. Bom Aluno, um programa que dá condições a que crianças de origem humilde possam estudar da 6ª série do ensino fundamental até a universidade e a pós-graduação. Vila da Cidadania, uma cidade de 50 mil metros quadrados, onde mais de 10 mil crianças aprendem a viver em sociedade e a praticar a cidadania, escolhendo vereadores e prefeito. Grupo Escoteiro Guardião das Águas, maior do Brasil, seus integrantes praticam os princípios do escotismo ao mesmo tempo em que protegem os recursos naturais de seu município. É isso que a moção do CONAMA deseja que se jogue no lixo? Deveria a indústria de remoldados se acovardar e aceitar as propostas do governo do Uruguai e do Paraguai e transferir seu parque industrial e programas sociais para lá? Seria justo demitir milhares de trabalhadores aqui para empregar nos países vizinhos? Senhores, senhoras, estamos prontos para somar forças e continuar trabalhando pelo país. O que a gente conta é com sua reflexão, seu senso de justiça e patriotismo. Defenda os projetos de lei 216/03 e 203/91. Vote pelo Brasil.